Alexandre de Moraes para que os parlamentares bolsonaristas postassem trechos, ou pelo menos ali o link de onde teriam trechos das entrevistas do Bolsonaro. Ou seja, o que adianta em 2025 você proibir alguém de usar suas redes sociais, por mais que o Bolsonaro tenha um alcance muito grande, mas ele continua dando entrevista e aparece na rede social de todo mundo, então todo mundo vê a entrevista dele. Então não adianta nada bloquear a rede social dele, ele está driblando. Eis que, proibido de usar suas redes sociais, o Bolsonaro convocou, isso foi na pura base da pressão, e 50 deputados do PL saíram das suas férias e chegaram a Brasília nessa segunda-feira, incluindo Nicolas Ferreira, Gustavo Geyer, etc, etc, etc. 50 parlamentares. E aí o Bolsonaro marcou uma entrevista coletiva para ontem, 4 da tarde, em que ele ia lá falar a sua versão da história e mostrar a tornozeleira e fazer um dramalhão. Porque o Bolsonaro percebeu por algumas pesquisas que boa parte das pessoas, isso é entre 20% a 30% aí das pessoas, ficam com pena dele, mesmo gente que é de esquerda. Gente fica com pena dele. Gente que não gosta dele fica com pena de ver o cara chorando, falando que é idoso, que olha, sofreu um atentado, que nunca teve más intenções, e as pessoas esquecem. Tem uma coisa no Brasil, e isso não é só do Brasil, acontece em muitos países do mundo, tá? Mas no Brasil parece que é um pouquinho mais, que é, as pessoas têm a memória muito curta. Até gente que perdeu parente na pandemia, vê lá o cara chorando e fica com peninha dele. Aí você vê, pô, que coisa, né? Que coisa. Aí, o que aconteceu? O Bolsonaro fez lá ia fazer lá o seu dramalhão, e o Alexandre de Moraes, deputados entraram lá no STF, e o Alexandre de Moraes soltou uma decisão dizendo, olha, vou explicar bem a minha decisão anterior. O Bolsonaro não pode usar redes sociais de terceiros para driblar. Porque, nossa, ele não pode usar a rede social dele. Aí vão 50 parlamentares, incluindo o Nicolas, que tem um alcance muito maior que ele, o Eduardo Bolsonaro ia transmitir ao vivo também, imagine, todo mundo aí, todos os bolsonaristas, ao mesmo tempo, junto com Metrópolis, com aí CNN, UOL, etc, etc, todos transmitindo ao vivo, o Bolsonaro falando, então o que adianta você proibir o cara de usar a rede social? Pô, é óbvio que ele está aí, que ele está driblando essa decisão. Então, problema aqui no foco da câmera. Tá, aí o Bolsonaro ia fazer, em cima da hora ele cancelou a entrevista, e ele ia dar uma entrevista para o Metrópolis também. Ele cancelou a entrevista com o Metrópolis e cancelou ali a coletiva de imprensa que ele ia dar. Pô, que coisa, né? Fez ali só a decisão Alexandre de Moraes. Vi muita gente que estava comparando isso ao fato de que em 2018, quando o Lula foi sequestrado pelo Sérgio Moro e ficou 580 dias preso em Curitiba, o Luiz Fux, ministro do STF, soltou ali uma decisão dele dizendo que o Lula não poderia dar entrevistas. E o Lula dava entrevistas criticando o Sérgio Moro. O Lula não dava entrevistas pedindo golpe de Estado, falando que o Brasil é uma ditadura, dizendo que é uma ditadura da toga. Nunca. O Lula nunca falou nada disso. Ele criticava o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, e falava que o STF era conivente com o que estavam fazendo os dois ali. E olha, a justiça provou que ele estava certo, e vimos o Gilmar Mendes fazendo meia-culpa e dizendo que, olha, realmente nós somos coniventes com a Lava Jato. A gente demorou para acordar que aquilo era uma mega de uma perseguição. Que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol queria pegar dinheiro público e tinha um projeto de poder. Então, o que o Lula falava estava correto, tá? E ele em nenhum momento atacava a instituição dizendo, ó, tem que fechar o STF, é uma ditadura, isso, aquilo. Não, falou, ó, estão me perseguindo, o STF está conivente com esses aí. Inclusive, tinha ali áudio do Lula que vazou ilegalmente pelo Sérgio Moro, em que ele falava, o STF está acovardado. Uma coisa é você falar que o STF está acovardado, outra coisa é você falar que o STF é uma ditadura de toga junto com o presidente da República, que o Brasil é uma ditadura, que o Brasil é pior que a Venezuela e que tem que sancionar o Brasil para o Brasil virar uma Venezuela e proibir outros países de fazerem comércio com o Brasil. Aí é uma coisa bem diferente. Então eu vi até juristas comparando aí o caso do Lula com o do Bolsonaro, dizendo, olha, era errado proibir o Lula de dar entrevistas, também é errado proibir o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro está atentando contra a soberania nacional. Todo mundo que você vê tentando fazer uma comparação, tentando dizer que, olha, não é certo proibir o Bolsonaro de usar a rede social de dar entrevista, saiba, ó, tem coisa errada aí com essa pessoa. Bem errada. No mínimo, não liga o tico e o teco. Porque é o mínimo. Porque, olha, não tem comparação nenhuma. O Lula jamais atentou contra a soberania nacional. E o Bolsonaro está fazendo isso todos os dias. Aí, o Alexandre falou, não vai poder. Se o Bolsonaro usar a rede social de terceiros para driblar, vai ser preso por descumprir medidas cautelares. Eis que o Bolsonaro dobrou a aposta. Antes de eu mostrar aqui o vídeo do Bolsonaro, eu quero
te falar uma coisa. Ontem, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo deram uma entrevista num canal chamado Inteligência Limitada. Pois bem, tem aí gente que se preza a ser porta-voz de bandido. Aí, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo falaram, e tem uma coisa que eu percebi, que estão deixando eles falarem, primeiro porque eles estão produzindo provas contra si mesmos. Segundo porque já foram avisados aí, gente do governo, que as falas do Eduardo Bolsonaro, quanto mais ele fala, pior fica para ele, pior fica para o Bolsonaro e melhor fica para o Lula junto ao empresariado do Brasil. Então tá excelente para o governo deixar ele falar. Eu ia até falar, olha, tinha que proibir o Eduardo de dar entrevista e aí punir quem fazer a entrevista com ele. Aí ninguém vai fazer a entrevista. Porém, deixa ele falar, deixa. Quanto mais ele fala, melhor. E pior, eles são tão burros que eles vão contando o plano e eles contam de uma maneira como se estivesse dando tudo certo para eles. Diz aí o Eduardo Bolsonaro que, aliás, o Paulo Figueiredo, que esse fala mais, ele diz o seguinte, que eles começaram esse plano já sabendo que o Alexandre de Moraes vai sempre dobrar a aposta e que o Lula só faz cagada diplomática. Palavras dele, tá? Com essas letras. Aí, o Lula, o líder mais popular do mundo. Tá. Aí, o Paulo Figueiredo disse que tudo está indo como os conformes, que ele já sabia que iam ali tornar o Bolsonaro refém. Ele diz aí que o Bolsonaro é refém do Alexandre de Moraes. Aí ele começa a falar que o Alexandre de Moraes é um gangster, que não sei o quê, tá. Só que já se sabe que ele não está convencendo ninguém daquilo ali. Inclusive, eu estava vendo aí o alcance do Eduardo Bolsonaro no Instagram, que é a rede onde ele mais tem alcance. O alcance dele tá igual o alcance que ele tinha 2, 3 meses atrás. Ele faz um post, ele tem 6 milhões de seguidores.